Olá, pessoal! Hoje nós, acadêmicas de odontologia do segundo período da Universidade Estadual de Montes Claros, vamos falar um pouco para vocês sobre curiosidades da fisiologia do sistema respiratório. Ao iniciarmos um treino, os nossos músculos vão exigir um aumento imediato de oxigênio, para que ele possa atender essa demanda crescente. Então, o nosso corpo ele vai responder com uma série de adaptações fisiológicas. Então, quais serão essas adaptações fisiológicas? O aumento da frequência respiratória, que o número de respiração por minuto ele vai disparar e ele vai permitir que mais ar seja captado em um curto período de tempo. E esse aumento ele vai ser controlado por sensores no cérebro e nos músculos, que vão detectar a elevação de dióxido de carbono e a redução do pH no sangue. Outra adaptação fisiológica é o aprofundamento das inspirações, que a respiração ela vai se tornar mais profunda, o que vai permitir a entrada de um maior volume de ar nos pulmões. Esse tal mecanismo, ele é impulsionado pelo diafragma, que é o principal músculo respiratório que nós temos, que vai contrair com mais força por um período maior devido aos alertas sensoriais. O recrutamento de músculos auxiliares, que são os músculos intercostais e abdominais, que eles normalmente não são utilizados na respiração em repouso. Então, eles vão ser ativados para poder auxiliar na expansão da caixa torácica e poder aumentar essa capacidade pulmonar. Essa ativação, então, ela vai garantir que os pulmões possam se expandir ao máximo durante cada respiração realizada. A otimização do transporte de oxigênio, que é a frequência cardíaca e o volume sistólico, ou seja, essa quantidade de sangue bobeada por batida do coração, ela também vai aumentar. Então, essa combinação ela vai garantir que o sangue oxigenado seja rapidamente distribuído para os músculos em atividade. A dilatação das vias aéreas, que os canais que conduzem o ar para dentro e fora dos pulmões, eles vão acabar se dilatando. E essa dilatação ela vai reduzir a resistência ao fluxo de ar e vai facilitar a entrada e saída do mesmo. Diversos fatores eles podem influenciar a maneira como respiramos durante o exercício. Então, são eles: a intensidade do exercício, então quanto mais intenso o exercício estiver, maiores serão as mudanças na respiração. O nível de condicionamento que aquele indivíduo possui, porque indivíduos com melhor condicionamento, eles vão apresentar uma respiração mais eficiente durante o exercício. O tipo de exercício que vai estar sendo realizado, a postura, porque uma boa postura vai facilitar a respiração profunda e eficiente, e as condições climáticas, porque temperaturas extremas e alta umidade, elas podem dificultar essa respiração. Adotar uma respiração correta durante a realização de algum exercício pode trazer diversos benefícios. E quais são esses benefícios? Uma melhora na performance, que o aumento da entrega de oxigênio aos músculos ele vai resultar em menor fadiga e melhor desempenho. Uma redução na fadiga, que é a remoção mais eficiente do dióxido de carbono, que é um produto residual do metabolismo muscular. E a prevenção de lesões, que a respiração profunda ela vai ajudar a relaxar os músculos e reduzir a tensão, diminuindo o risco de lesões. E quais são as dicas que podemos dar para uma respiração eficiente durante a realização do exercício? A concentração na respiração, que você deve prestar atenção no ritmo e na profundidade da sua respiração. A respiração diafragmática, que você vai utilizar o seu diafragma para respirar, expandindo o seu abdômen durante a inspiração e contraindo durante a expiração. E a priorização da respiração nasal, porque além dela filtrar e aquecer o ar, ela também vai promover a produção de óxido nítrico. E agora sobre respiração e altitude. Você sabe por que os jogadores de futebol sentem tanta dificuldade de jogar em lugares com grandes altitudes? Isso é decorrente de uma coisa chamada hipóxia hipobárica. Mas o que é isso? A hipóxia é a diminuição do aporte de O2 oferecido aos tecidos por meio do sangue. Ela é resultante da queda da pressão parcial do O2 encontrada em altas altitudes. A exposição aguda à alta altitude produz um aumento da frequência respiratória e do volume corrente, o que é hiperventilação. Então, isso caracteriza uma resposta fisiológica quando o corpo é induzido à hipóxia. Essa resposta fisiológica ela é feita pela ativação de quimiorreceptores periféricos, que são sensíveis às variações do conteúdo de O2 no sangue arterial, aumentando de 2 a 5 vezes o ciclo de ventilação quando comparadas ao nível do mar. E quais são as respostas do corpo em altitudes iguais a 5.000 metros do mar? Bom, em altitudes iguais a 5 metros acima do nível do mar, o corpo pode produzir como efeito fisiológico, por conta da hipóxia, uma menor resistência muscular nos braços e nas pernas, dores de cabeça, tonturas, diminuição da pressão de O2 inspirado pela traqueia, dificuldades para respirar e, além disso, alterações visomotoras, que são mudanças de personalidade.
As mudanças que ocorrem na saturação de O2 comprometem o equilíbrio homeostático em repouso ou em atividade e necessitam ser desenvolvidas, pois provocam redução da atuação do atleta. Entre as táticas compensatórias, a conservação do equilíbrio homeostático em repouso e atividade na altitude compreende o aumento da frequência cardíaca. Sono depois de chorar. Você já reparou que depois que você chora, sente-se muito mais cansado e lhe dá um soninho? Bom, para isso também temos respostas. Durante o choro, ocorrem algumas alterações na respiração devido à excitação emocional. Enquanto estamos chorando, é comum que tenhamos aumento da frequência respiratória e, por consequência, uma hiperventilação. Então, mesmo não tendo a necessidade dela, ela ocorre. Neste caso, tem-se uma maior liberação de dióxido de carbono pela respiração, o que vai manter um nível menor deste no sangue. Com uma menor concentração de CO2 no corpo, devido à hiperventilação, tem-se uma diminuição na pressão parcial desse dióxido no sangue e, por conseguinte, uma queda na concentração de H+, aumentando então o pH no líquido extracelular. Esse impacto no pH sanguíneo leva a uma alcalose, sendo essa alcalose a responsável por deixar o indivíduo cansado após o choro. No entanto, essa redução da pressão parcial de CO2 no sangue gera a queda da secreção de H+ pelos túbulos renais. Consequentemente, o H+ vai ficar insuficiente no líquido tubular renal para reagir com todo o bicarbonato filtrado. Então, esse bicarbonato que não reage com H+, não é reabsorvido e é excretado na urina, resultando em redução da concentração plasmática de bicarbonato e correção da alcalose. Portanto, a resposta compensatória à redução primária da pressão parcial de CO2 na alcalose respiratória vai ser a redução da concentração plasmática de bicarbonato, pela maior excreção dele. Técnica de respirar em um saquinho. Para podermos explicar como a fisiologia da respiração influencia nessa técnica de respirar em um saquinho, quando se está com ansiedade, utilizamos o Tratado de Fisiologia Médica, de Guyton e Hall, como referência. Podemos considerar os seguintes pontos-chave abordados no livro. A fisiologia da respiração e hiperventilação. No capítulo sobre fisiologia da respiração, Guyton e Hall explicam que a principal função do sistema respiratório é a troca de gases, a absorção de oxigênio e a eliminação de dióxido de carbono. Durante a respiração normal, existe um equilíbrio mantido entre a quantidade de O2 absorvido e de CO2 eliminado. E qual o efeito do CO2 no corpo? Eles destacam que o CO2 desempenha um papel crucial na regulação do pH sanguíneo. A concentração de CO2 no sangue é um dos principais fatores que determinam o pH dele. Quando os níveis de CO2 caem, o pH do sangue aumenta, resultando em alcalose respiratória, que pode causar sintomas como tontura, formigamento e confusão mental. Durante episódios de ansiedade, muitas pessoas começam a hiperventilar, e essa hiperventilação leva à eliminação excessiva de CO2, o que diminui sua concentração no sangue, provocando hipocapnia. Isso causa a constrição dos vasos sanguíneos no cérebro, diminuindo o fluxo sanguíneo cerebral e resultando em sintomas como tontura e sensação de desmaio. Guyton e Hall também explicam que a técnica de respirar em um saquinho de papel ajuda a reter o CO2 que está sendo exalado, permitindo que ele seja reinalado. Este processo aumenta os níveis de CO2 no sangue, ajudando a restaurar o equilíbrio de ácido-base e corrigir a alcalose respiratória. Com a reinalação do CO2, os níveis dele no sangue retornam ao normal, o que normaliza o pH sanguíneo. Isso ajuda a aliviar os sintomas de hiperventilação e ansiedade, como a tontura e o formigamento. Além dos benefícios fisiológicos, essas técnicas também podem ter um efeito calmante psicológico. A alteração focada na respiração e uso do saquinho de papel podem ajudar a distrair a mente da fonte de ansiedade, promovendo uma sensação de calma. Embora respirar em um saquinho de papel possa ser útil, usar essa técnica de forma moderada é muito importante para evitar a reinalação excessiva de CO2, que pode levar à hipercapnia. Para pessoas que sofrem de uma forma frequente com a ansiedade e hiperventilação, Guyton e Hall recomendam uma abordagem abrangente, incluindo outras técnicas de respiração, terapias comportamentais e, se necessário, tratamento médico. Usando o livro de Guyton e Hall como referência, podemos entender que a técnica de respirar em um saquinho de papel durante episódios de ansiedade é baseada em princípios fisiológicos sólidos. Ela ajuda a corrigir o desequilíbrio dos gases sanguíneos provocados pela hiperventilação, restaurando assim o pH sanguíneo e aliviando os sintomas associados. Essas são as nossas referências utilizadas para a construção do nosso conteúdo e muito obrigada por assistir.